Salve, o tricolor paulista. Bom, pessoal, vocês devem estar notando alguma coisa de diferente, vocês repararam? É, o símbolo do São Paulo de cabeça para baixo. É exatamente a situação do nosso clube hoje. Tá tudo de cabeça para baixo. E vamos falar sobre a partida de ontem, de São Paulo 1, Bahia 1, em pleno Morumbi. Bom, o jogo, aquela mesma história de sempre, do Diniz, né? 12 minutos que o São Paulo dominou, volume de jogo. Pablo, aos 4 minutos, perdeu um gol na cara, um gol, chutou no zagueiro. Durante esses 12 minutos o São Paulo atacou, foi para cima, mas de uma forma desorganizada, não teve muita objetividade, vamos falar assim. Aos 13 minutos, Igor Gomes, né, fez um pênalti claro, na minha opinião, indiscutível, e inclusive não foi dado de imediato pelo juiz. Mas se não tivesse o VAR, eu acredito que o Bahia tivesse sido prejudicado. Eu acho que não estava aos olhos do juiz, não teve a medida exata, mas o VAR acionou, e na minha opinião não tenho o que reclamar, não tenho o que catimbar. Foi pênalti, alavanca clara, e se o Igor Gomes não faz o pênalti, teria sido gol. Bom, Thiago Volpi fez uma bela defesa, salvou o São Paulo, mas não teve muito jeito. Daí começou o domínio do Bahia dentro do Morumbi. É uma coisa que é complicado. O modesto time do Bahia, que tem, vamos dizer, 2 jogadores que são mais experientes, né? O Rodriguinho e o Gilberto, que inclusive já foi jogador do São Paulo. 21 minutos, né? Ou seja, aí 8 minutos depois do pênalti, o Rodriguinho alçou uma bola para o Rossi, que passou por 4 jogadores do São Paulo tranquilamente e fez o gol. E aí começou tudo que a gente já sabe. Começou o desespero. E, bom, eu fiz um roteirinho aqui para ir falando de algumas coisas, né? Vitor Bueno dando cotovelada, chutando de qualquer jeito pro gol. Pablo chutando de fora da área, perdendo gol de cabeça, perdeu uma super bola cruzada pelo Daniel Alves. Reinaldo também chutando de qualquer jeito. E assim encerra-se o primeiro tempo, São Paulo perdendo de 1, e era para estar perdendo de 2-0, porque o pênalti que o Thiago Volpi defendeu salvou o São Paulo, mas um gol que foi feito minutos depois. O estreante que entrou no São Paulo essa semana, veio da troca com o Everton, né, do Grêmio, e já entrou já no início do segundo tempo, no lugar do Igor Gomes. O Igor Gomes, sinceramente, a gente não consegue compreender o que acontece, porque antes da pandemia estava jogando bolão, estava indo muito bem. Era uma das grandes apostas da base do São Paulo, que vinha fazendo gols, fazendo grandes jogadas, e simplesmente irreconhecível nessa volta do futebol, e teve que ser substituído porque está sem condição de jogo, sem produtividade, e uma lástima que vem acontecendo com ele. São Paulo quase toma o segundo gol aos 22 minutos. Volpi salvou. E o Volpi, neste jogo, o Volpi foi assim, mais do que fundamental. Eu, pelas minhas contas aqui das jogadas do Bahia, o Volpi salvou um pênalti, mais 3 chances nítidas, assim, e na minha opinião 2 muito claras de gol,
que o Volpi salvou. Então, esse jogo poderia ter sido 3-1, 4-1, tranquilamente. Aí começam as substituições, que começa aquela... bater o desespero do Fernando Diniz. Aí troca, entra Gabriel Sara, entra Gonçalo Carneiro, entra Elinho, e mais a substituição é do Luciano, são 4, tira zagueiro, vai todo mundo pra frente, e aí começa aquela história de jogar a bola pra frente e jogar a bola na área. Jogar a bola na área, desespero total, e numa sorte no escanteio batido pelo Reinaldo, o Gonçalo Carneiro bateu de cabeça de uma forma meio, né, que não era para chegar no gol, né? Aí resvalou, o Luciano foi lá e deu sorte. Né? Às vezes acontecem essas coisas, o estreante faz gol, entra com toda a garra, chegou chegando no São Paulo, polemizando, falando que o São Paulo é o melhor clube do Brasil, e acabou salvando o São Paulo de mais um vexame. E o resumo do jogo é que o que acontece? Não temos repertório. O São Paulo não tem repertório. O São Paulo tem um estilo de jogo. Conforme eu já disse no outro vídeo, o Diniz não consegue se adaptar a outros estilos de futebol, não consegue se adaptar a situações que ocorrem durante o jogo. O técnico está lá para isso. E muitos técnicos se mostram capazes de saírem perdendo e poderem virar um jogo ou evitar uma derrota, e ter uma adaptabilidade e ter uma visão de jogo do adversário que vai além, que são os grandes técnicos aí, mundo afora. E a gente vê isso para um clube com o elenco do São Paulo, que esse ano, vamos dizer que teoricamente no papel seria um elenco melhor do que os últimos 3 anos, enfim. Não consegue ter variações de jogo e insiste da mesma forma aí quando sai perdendo, que a gente tem saído perdendo praticamente todas essas últimas partidas, nós saímos perdendo ou perdemos ou empatamos, e aí começa a bater o desespero. E do pós-jogo, eu simplesmente, às vezes a gente quer assistir tudo, e eu fui começar a assistir a entrevista coletiva virtual do Fernando Diniz, e eu vi, eu acho que a primeira pergunta foi se ele viu uma evolução do time do São Paulo nesse jogo. Porque nos outros jogos, né, o São Paulo está jogando bem, o São Paulo teve volume de jogo, o São Paulo está evoluindo, na visão dele, do mundo paralelo que ele e o Raí vivem. Aí, quando ele disse que não, eu não assisti mais o resto. Eu parei, para mim não precisa mais falar, porque o restante o que é? Desculpa. Falar de números. Os números que contam é bola na rede e resultado final. Estatística não ganha jogo, nunca ganhou. E, bom, gente, o intuito desse canal, que hoje está em protesto, com esse símbolo de cabeça para baixo, que é como o clube está, é fortalecer o movimento das mudanças no clube do São Paulo. Nós sabemos que tem uma eleição no final do ano, mas o que acontece é que a situação chegou num ponto de ter degringolado tanto que não se toma uma atitude. E nós já estamos enxergando lá na frente já uma disputa para não cair e não se toma uma providência. Então vai se esperar quantos jogos para se entender que esse técnico não consegue conduzir essa equipe. Ele tinha a equipe na mão no começo, não estava tão ruim no começo do ano,
foi apostado da continuidade do Diniz. Até aí tudo bem, nós conseguimos o ano passado classificar para a Libertadores. E fomos iludidos até quando o futebol parou, embora eu já tenha dito aqui que apareceram alguns alertas para o São Paulo, que é continuar a não ganhar clássicos, nem dentro de casa, porque a gente ganhava clássico em casa e não conseguia ganhar do Corinthians e do Palmeiras na casa deles. Isso aí já há muitos anos já é uma constante, né, no clube do São Paulo. Não ganha no Allianz Parque, não ganha na Arena Corinthians. Mas dentro de casa não ganha clássico, daí a coisa começa a complicar. Que time que vai ser campeão sem ganhar clássico? E o grande alerta que eu ia dizer foi quando a gente perdeu para o Binacional, na estreia da Libertadores. Aquilo ali mostrou que tinha algo de muito errado no sistema. O que foi, a gente ficou iludido porque não houve a continuidade, talvez. Isso agora fosse acontecer naquela época também. Parecia que estávamos embalados, mas não estávamos. Então, voltando a falar da gestão, até quando? O que me parece é que, eu não sei se o Leco está protegendo a imagem do Raí, porque foi um grande campeão do São Paulo e não pode sair desse jeito, chutado, despedido. Talvez ele esteja esperando o Raí ficar até o final do mandato, né? Se você for pensar, o São Paulo ele for ficar até o final do mandato e manter essas decisões, né, equivocadas que estão levando o time, né, ao fiasco total, podem manchar muito mais a imagem do Raí, viu, Leco? E Raí, você continuar afirmando que mantém o Diniz no cargo é realmente assinar embaixo a sua incompetência total, não ter uma visão de curto prazo, nem de médio, curto prazo, porque nós estamos imaginando que a gente tem certeza absoluta que de dezembro o Raí não passa. Isso é óbvio. O próximo presidente não vai manter a diretoria de futebol, não vai manter técnico, não vai manter ninguém do departamento de futebol. Então, apostar nessa visão poderia salvar, o que poderia salvar o Raí, porque me parece que o Raí não vai ser despedido. Então, talvez isso seja um fato que nós tenhamos que conviver até o final do ano. Então, o que poderia salvar o Raí é, talvez, despedir o Diniz e contratar um técnico para manter o São Paulo entre os 6 primeiros, até o final do mandato. Mas ele continua insistindo. Aparece aí na contratação do Luciano como se fosse um grande feito, estivesse salvando o clube. Agora estão falando de mais contratações, fora as polêmicas que nós tivemos durante a semana, que eu vou comentar no outro vídeo, do Alexandre Pato, do Hernanes, de outros jogadores, de polêmicas. Então, nós vivemos uma semana conturbada, nós estamos cientes de que o clima do São Paulo não ajuda, pelo contrário, só desmotiva. Eu vejo já um elenco rachado. Eu acho que quem defendia o Diniz está vendo a situação e não pode fazer muita coisa, porque o time tem uma visão de jogo limitada, e é isso que vai acontecer. E o que estamos esperando provavelmente, nós temos aí mais 3 jogos, né? Nós temos o Sport, próximo jogo é contra o Sport, lá em Recife. O outro jogo que foi marcado, antecipado, o jogo contra o Atlético Paranaense no meio da semana, e para finalizar contra o Corinthians. Eu já prevejo que a derrocada do Diniz vai ser contra o Corinthians. Dentro do Morumbi, eu acredito que se o São Paulo perder, eu acredito que se perder um clássico, e ainda mais para o Corinthians dentro, aí eu acho que se continuar, você pode simplesmente, vamos desligar a televisão, parar de assistir, porque não tem mais o que fazer. Então, pessoal, vamos continuar com o nosso movimento, vamos continuar. Eu tenho visto a continuidade do protesto das torcidas, dos torcedores do São Paulo. A gente não pode deixar as coisas como estão. Eu estou aqui fazendo o meu papel, criei um canal e estou debatendo as minhas opiniões com vocês. Peço que vocês, quem assistir, puder comentar, gostei, não gostei, discordo, concordo, enfim.
quiser se inscrever no canal, dar uma força para ajudar nesse movimento, eu vou agradecer muito. A gente tem que se unir nesse momento. É isso, a única coisa que vai salvar o São Paulo. E como eu digo no final, o São Paulo é nosso, não é dessas pessoas que estão aí. Nós somos que fazemos a diferença. Por quê? Quando estava permitido o público, quem que é? Quem que faz o público? Somos nós. Quem que paga pay-per-view? Quem que compra a camisa? Somos nós. O clube não existe sem torcedor. Somos perto de 20 milhões. Então, volto a pedir para vocês, continuem esse movimento de protestos, de críticas, com civilidade, com respeito, e que nós vamos mudar esse clube do São Paulo se nós nos unirmos. Salve o São Paulo!